Olá, eu sou o professor Marcelino Andrade, estou ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Essa é a terceira aula que aborda a análise de malhas e ela foi dividida em 3 partes e estamos ministrando a terceira parte. Nessa terceira parte também será abordado alguma análise comparativa da escolha entre a análise de malhas e a análise nodal no final. Nessa terceira parte da terceira aula que aborda a análise de malhas, vamos buscar resolver alguns exemplos de circuitos com a metodologia análise de malhas. Esse primeiro exemplo, o que nós temos aí? Nós temos aqui a malha M1, ou que tem a corrente I1, que tem a corrente I1, que tem a corrente I2 e que tem a corrente I3. Precisamos aplicar o método de análise de malha conforme a orientação para encontrar essas 3 correntes. Antes disso, vamos aqui estabelecer o seguinte. Quais são as orientações de... O que já é dado diretamente pelo circuito? Por inspeção. Por inspeção, nós conseguimos ver que o nosso IB é igual a menos I2. E conseguimos ver também que o nosso VA, que é a tensão que controla a outra fonte dependente, vai ser igual a 5 vezes I2 menos I3. Podemos estabelecer orientações, polaridades para os nossos componentes resistivos. Eu vou colocar a polaridade de acordo com a corrente de malha que está ali presente. Mais e menos, e essa aqui está mais e menos naturalmente. Feito isso, vamos aplicar a nossa análise de malha. Para quem? Para a corrente I1. O que seria isso? Vamos circular esse laço, o laço da corrente I1, e verificar a sua composição. Então, menos 3VA, mais 20B, mais 10I1 é igual a 0. Vamos para a corrente 2, já que aqui nesse resistor de 10 ohms só passa I1. Para a corrente I2, o que nós temos? Nós temos para I2 menos 20IB. Agora ele está passando pelo polo negativo desta fonte dependente. Mais VA, mais 20 vezes I2 igual a 0. E para a corrente I3, nós temos aqui 10 mais 10, que é a tensão da fonte, menos VA nessa resistência, mais 3VA igual a 0. Essas são as equações. Agora nós precisamos manipulá-las no sentido de isolar I1, I2 e I3. Então vamos desenvolver as equações no sentido de encontrar os valores desejados. Para I1, o que nós temos aqui? Que está associado à malha da corrente I1. Menos 3VA. Quem é o VA? Menos 3 vezes 5 I2 menos I3. Mais 20 vezes IB, que é igual a menos I2, mais 10I1, igual a 0. Daqui nós podemos tirar menos 15I2, mais 15I3, menos 20I2, mais 10I1 igual a... Juntando aqui os nossos I1s, eu tenho 10I1, o I2 podemos juntar aqui, menos 35I2, e agora nós temos mais 15I3 igual a 0. Dividindo tudo por 5, teremos 2I1 menos 7I2 mais 3I3
igual a zero. E essa é a nossa primeira equação com as variáveis I1, I2 e 3, que representam as correntes de malha, o nosso objetivo do circuito. Aplicando agora em I2, o que nós temos aqui? Menos 20 vezes menos 20 vezes menos I2, mais VA, que é 5 vezes I2 menos I3, mais 20 vezes I2 igual a zero. Aqui vai dar mais 20. Vamos lá, 20 I2 mais 5 I2 menos 5 I3 mais 20 I2 vai ser igual a 20 mais 20, 40, 45. 45 I2 menos 5 I3 igual a zero. Dividindo tudo por 5, teremos 9 I2 menos I3 igual a zero. E essa é a nossa segunda equação, associando ou buscando as nossas correntes de malha. Vamos agora buscar a nossa terceira equação, que está associada à corrente de malha I3. Nós temos ali que 10 menos VA mais 3VA é igual a 10 mais 2VA, que é igual a zero. Substituindo 10 mais 2 vezes 5, e 2 menos I3, e 2 menos I3 será igual a 10 mais 10 e 2 menos 10 e 3 igual a zero. Dividindo tudo por 10, nós encontramos que I2 menos I3 é igual a menos 1. E aí nós temos a nossa terceira equação do nosso problema. Pronto, o que temos aqui? Temos aqui a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Se a gente subtrai a equação 2 menos a equação 3, isso aqui vai dar 9 e 2 menos I2, 8 e 2, menos I3 menos I3, 0, 0 menos 1 igual a 1. Consequentemente, o nosso I2 vai ser igual a 1/8 de ampere. Dito isso, nós podemos agora usar a equação 2, onde 9 e 2 menos I3 é igual a zero, implicando que I3 é igual a 9 e 2. Consequentemente, I3 será igual a 9/8 ampere. E para concluir, nós podemos usar a equação 1, onde nós temos que 2 vezes I1 menos 7 vezes I2, o valor do I2 é 1/8, mais 3 vezes I3, 9/8, igual a zero. Isso aqui implica que 2 vezes I1, 3 vezes 9, 27, menos 7, mais 20/8 igual a zero. Logo, I1 deve ser igual a menos 10/8 ampere. Assim, nós temos as 3 correntes de malha desejadas, I1, I2 e 3. E caso tenha algum erro nos cálculos, agradeço correções.
Nesse exercício, vamos dar continuidade à aplicação da análise de malhas. E nós temos algo novo, não novo, nós temos uma particularidade com relação ao anterior, mas já não é tão novo esse assunto, porque esse já foi apresentado nas aulas anteriores, que é a supermalha. Vamos aqui desenhar o nosso circuito. Ele tem a seguinte representação, ou seja, nós temos essas posições aqui, nós temos aqui um conjunto de conexões conforme essa disposição aqui presente, aonde temos componentes nesse bracinho, um resistor, outro resistor aqui, mais um resistor, outro resistor, dois componentes nesse bracinho, uma fonte e aqui uma última fonte. Posicionando, aqui está a fonte independente de 10 volts. Aqui nós temos uma outra fonte independente, no caso uma fonte independente de corrente de 5 A. Temos agora resistores, um resistor aqui, este resistor de 1 ohm, outro resistor aqui posicionado de 3 ohms, mais um resistor aqui posicionado de 1 ohms, e faltam esses dois resistores a serem posicionados no nosso circuito. Aí está o nosso circuito conforme a fonte. Qual o nosso objetivo? Levantar a matriz aqui, mostrar as equações de malha que foram previamente estabelecidas no problema, como I1. Vamos colocar de uma cor mais evidente. Aqui nós temos I1, aqui nós temos I2 e por fim temos I3. Vamos aqui complementar umas polaridades. Vou colocar aqui mais, menos, mais, menos, mais e menos. E esse caso particular, pelo fato de ter uma fonte de corrente entre duas malhas adjacentes, nós acabamos formando aqui a nossa supermalha. Aqui está a nossa supermalha. Supermalha. E, dada a supermalha, nós temos uma equação que já é tirada por inspeção direta do circuito, onde podemos observar que para esta fonte de corrente independente, o nosso 5 A é nada mais, nada menos do que I1 na mesma orientação, menos I2. Ou seja, aqui nós estamos com a nossa primeira equação do circuito, cujo objetivo é montar a sua matriz, que permite encontrar o valor das correntes de malha. Então vamos levantar a nossa primeira equação. Eu vou levantar a equação da supermalha. Qual é a equação da supermalha? Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff na supermalha. Nós vamos ter aqui menos 10 a fonte independente, depois mais 1 vezes I1 menos I3, que são as correntes que passam neste componente. Depois pulamos para este outro, mais 3 vezes, no caso I2, que está no polo positivo, menos I3, que entra pelo polo negativo. E, naturalmente, nós temos aqui nestes componentes as polaridades que também podemos dispor. E nós temos ali, ao passar no componente de 2 ohms, nós vamos ter uma única corrente. Então será mais 2 vezes I2 igual a 0. Recapitulando, menos 10 mais I1 vezes I1 menos I3,
mais I3 vezes I2 menos I3, mais 2 vezes I2 igual a 0. Trabalhando um pouquinho, nós vamos ter aqui I1 menos I3, mais 3I2 menos I3, mais 2I2 igual a 10. Juntando os componentes comuns, o I1 está sozinho, então é I1. O I2 tem duas representações do I2 aqui, mais 5I2. E o I3 tem duas representações também, que é esta e esta aqui, menos 4I3 igual a 0. E aí nós temos a nossa segunda equação a ser identificada. Precisamos de mais uma equação e podemos tirar naturalmente do laço que não é da malha, que não é supermalha, que é uma malha simples, aonde passa a corrente 3. Girando aqui, nós vamos ter para o I3, teremos 2 vezes I3, neste ponto aqui específico. Neste outro aqui, menos 3 vezes I2 menos I3, entrando pelo polo negativo. E neste outro aqui, menos também, no caso, uma vez I1 menos I3 igual a 0. Recapitulando, 2 vezes I3 menos 3 vezes I2 menos I3 menos 1 vez I1 menos I3 igual a 0. Trabalhando um pouquinho, 2I3 menos 3I2 mais 3I3 menos I1 mais I3 igual a 0. Juntando os comuns, nós vamos ter aqui o seguinte, menos I1, e 2, nós só temos este 2 aqui, menos 3I2, e o I3, nós temos esse aqui, I3, mais este aqui, que vai dar 5I3, mais esse aqui, mais 6I3, I3 igual a 0. E aí nós temos a nossa terceira equação. Se a gente for juntar essas equações, nós temos o quê? Desta primeira aqui, nós temos a seguinte representação. Que nós teremos da equação 1. Vai da primeira linha aqui. Vai ser o I1, ele existe. O I2, ele também existe. Já o I3 não existe. Isso, multiplicado por um vetor coluna dado por I1, I2 e I3, vai dar um outro vetor coluna com os valores de 5. Próxima linha, vamos pegar a linha 2, que é esta equação aqui. Aí nós vamos ter 1, 5 e menos 4 multiplicado por este vetor coluna vai nos dar 0. Última linha, menos 1, menos 3 e 6 multiplicado por esse vetor coluna também dá 0. Na verdade, a equação 2 não deu 0, a equação 2 deu 10. E esta aqui que dá 0. Podemos dizer que aqui nós temos uma matriz A vezes uma matriz Y coluna vai dar uma matriz X coluna. Se a gente multiplica os dois lados pela inversa, nós vamos ter aqui Y, que é a nossa saída, que é o nosso vetor de corrente, vai ser igual a inversa de A
vezes o vetor x, sendo x o vetor 5, 10 e 0, e A a matriz de transformação desse sistema. E o nosso y, as saídas I1, I2 e I3. Agora entramos aqui no aspecto importante. Nós temos dois métodos bastante sistemáticos, baseados nas leis de Kirchhoff, das correntes de Kirchhoff, a análise nodal, e das tensões de Kirchhoff, a análise de malha, para equacionar circuitos elétricos. E qual utilizar? Aí nós vamos colocar algumas condições, ou algumas orientações, que nos permitem aproveitar melhor cada um dos métodos aí presentes. Primeiro vamos desenhar aqui dois circuitos. Vamos desenhar dois circuitos. Imagina um circuito que só tenha fontes de tensão. Fontes de tensão. Temos aqui a tensão 1. Obviamente temos componentes resistivos. Tensão 2. Temos mais uma fonte de tensão aqui, outra resistência. Mais uma resistência. Este é o primeiro circuito com a tensão V1, tensão V2, tensão V3, R1, R2, R3, R4. E temos aqui um outro circuito que só possui fontes de corrente e componentes resistivos, já que nós estamos explorando neste momento os componentes resistivos. Então aqui está mais um circuito onde nós temos aí componentes R1, R2, R3, I1, I2 e I3. O que nós podemos dizer? Podemos dizer o seguinte: como a análise de malha ela se baseia na lei das tensões de Kirchhoff, caso um circuito, aqui a malha 1, aqui a malha 2, caso um circuito apresente somente fontes de tensão, provavelmente é mais fácil resolvê-lo utilizando a análise de malha. Então, quando um circuito contém somente fontes de tensão, é provável que seja mais fácil usar a análise de malha. Por outro lado, como a análise nodal ela se baseia na lei das correntes de Kirchhoff, o somatório das correntes em um nó igual a zero, ou seja, aqui nós temos o somatório das correntes em qualquer nó igual a zero, diferentemente, aqui nós temos o somatório das tensões nas malhas igual a zero. Como a análise nodal se baseia no levantamento das suas equações por meio da análise nodal, das leis das correntes de Kirchhoff, normalmente, se um circuito só possui fontes de corrente, é mais execuível a sua solução aplicando a análise nodal. Porém, se um circuito é misto, com fontes de tensão e fontes de corrente, aí nós temos que explorar um pouquinho mais alguns aspectos para tomar a decisão, como este aqui. E quando o circuito é misto, por exemplo, nós agora temos circuitos que apresentam tanto fontes de tensão, quanto fontes de corrente. Temos esse aqui especificamente, nós temos outra fonte de tensão, temos aqui um resistor, uma fonte de corrente, e ainda temos mais outro resistor, e fechamos aqui o circuito. Aqui nós temos R1, R2, R3, temos V1, V2 e aqui nós temos uma fonte de corrente 1. O que nós temos nesse circuito aqui? Temos um nó aqui, naturalmente, um nozinho aqui presente, outro nozinho, outro nó aqui presente, o nó 3,
E aqui nós temos o nó de referência. Ainda vou colocar mais um componente ali, para torná-lo um pouquinho mais rico aqui. Na verdade, vamos colocar um componente da seguinte forma. Isso, vamos lá. Vou colocar um componente aqui e outro componente ali. Então nós temos mais um nozinho aqui, que é o 4. Olha, um circuito como esse, nós temos o quê? Nós temos aí 4 nós. E se eu for colocar as malhas, malha M1, malha M2, malha M3 e malha M4. Então nós temos aí 4 malhas e 4 nós. E o que nos diz aqui a nossa abordagem, né? Comparando o número de equações? Então, se um circuito tem menos nós do que malhas, é mais interessante, é mais esperto, né, selecionar a análise nodal. Não é o caso, porque é igual. Já se o circuito possui menos malha do que nós, é mais interessante aplicar a análise de malhas. Isso por quê? Então, se ele tem menos nós do que malhas, eu aplicando a análise nodal, eu vou ter menos equações para resolver. E assim eu consigo sair com o resultado de forma mais certa. Eu tenho menos incertezas no processo. E por outro lado, se eu tenho menos malhas do que nós, eu vou ter menos equações. E como a análise de malha é baseada nas malhas para levantar suas equações, quanto menos malhas, melhor, menos equações. Então, se eu tiver um circuito como este aqui, que basicamente é uma fonte de tensão, tem uma fonte de corrente, botar uma resistência aqui também. Botamos uma resistência aqui presente. Colocamos agora outra resistência. Colocamos outra fonte. E por último, mais uma resistência. A gente olha esse circuito aqui, ele basicamente tem um nó aqui e outro nó aqui em cima e o nosso nó de terra. 1 e 2. Porém, com relação às malhas, nós temos uma malha aqui, outra malha aqui presente, outra malha aqui presente e uma outra malha aqui. Logo, nós teremos mais equações de malhas a princípio, certamente, do que as nossas equações de nós, tornando um pouco mais complicado a solução. Por outro lado, pensando neste outro circuito, onde nós temos aqui, por exemplo, uma fonte de corrente conectada a um resistor, conectada a uma fonte controlada de tensão, 3 vezes IA, conectada a outra fonte de tensão. E aqui nós temos uma resistência. E aqui nós vamos para frente com uma outra fonte, um outro componente e mais uma fonte. A gente olhar esse circuito, nós temos aí um nozinho aqui, outro nó, mais um nó e mais um nó. 1, 2, 3, 4, 5. E obviamente nós temos o nosso nó de terra, né? Aqui também tem um nó de terra. Mas, com relação à análise de malhas, nós temos duas lindas malhas aqui, que é M1 e M2. Então, a princípio, se nós temos menos malhas do que nós, a aplicação da análise de malhas pode ser facilitada. Mas isso é só uma indicação. A prática e a experiência é que vai fazer a grande diferença. São sugestões. E um outro ponto importante também para tomar a decisão é o que você precisa realmente decidir. O que você está precisando encontrar no seu circuito. Exemplo, se eu tenho um determinado circuito, que é este aqui. Um circuito que tem vários componentes. Então, que o circuito seja este aqui. Seja este circuito.
este circuito tenha vários componentes aí presentes. Ou seja, vamos começar a colocar os nossos componentes. Vou dividindo ele aqui e vamos construindo o nosso circuito. Vou aqui apagando aqui algumas posições para poder posicionar os nossos componentes. E dependendo do tipo de informação que a gente deseja, pode ser mais interessante a escolha de um método do que o outro. Considere o seguinte: se o meu objetivo neste circuito que está aí presente, está sendo apresentado, é encontrar correntes, qual seria a melhor opção? Se o meu objetivo é encontrar tensões, qual seria a melhor opção? Então é disso que efetivamente este quadro agora nós vamos falar. Concluindo aqui o nosso circuito, I1, I2, R7, R8, R9, I4 e V3, V2. Então vamos lá, um outro ponto a considerar. Nós temos que escolher para poder escolher qual método adotar. Então, se nós precisamos conhecer as correntes em vários pontos do circuito, é naturalmente mais interessante a gente adotar a análise de malhas, porque a análise de malhas, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, nós buscamos encontrar o quê? As correntes de malha. E com as correntes de malha, fica muito tranquilo a gente encontrar as correntes em qualquer ponto do circuito. Então aqui eu tenho a corrente 1, corrente 2, e 3, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Já que a nossa análise de malha busca encontrar essas correntes. Eu quero encontrar a corrente em algum ponto específico desse circuito, como por exemplo nessa resistência X, eu sei que vai ser uma combinação das correntes de malha naturalmente. Agora, se o meu objetivo, então, se eu quero saber o valor dessa corrente, eu sei que essa corrente que passa desse componente Rx, a 6x, vai ser I3 menos I4. Então, eu já tenho diretamente as correntes. Então, se o meu objetivo é buscar correntes, a análise de malhas se presta muito interessantemente. Agora, se o meu objetivo é buscar tensões, eu preciso encontrar várias tensões no meu circuito. Por exemplo, eu quero saber o valor das tensões dos nós. Quais são os nós? Eu tenho este nó presente, nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, nó 5, nó 6. E aqui nós temos um nó de referência, ainda temos mais um nó aqui. Então, nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui está o terra. Então, se eu preciso encontrar os valores das tensões, se eu tenho a tensão V2 e eu tenho a tensão V3, que são as tensões dos nós V2 e V3, eu consigo, desde estabelecido uma polaridade para este componente, eu consigo identificar o valor de V7, que é igual a V2 menos V3. Então, depende do que você está procurando. Se você procura correntes, dominantemente, a análise de malha se apresenta mais interessante, mais esperto você buscá-lo. Agora, você precisa encontrar as tensões em vários pontos do circuito, considerando que a análise nodal ela busca identificar as tensões dos nós, é mais interessante, normalmente, você aplicá-lo.